Aleluia! Hoje eu quero falar com você uma palavra muito clara, muito objetiva, sobre o mover de Deus nas nossas famílias. Quero falar sobre pais. Eu falei aqui sobre a importância de você ensinar seus filhos a importância da honra. Às vezes, a casa, a mãe, é muito importante nós iniciarmos essa palavra. Cadê as mulheres aqui, as mães? Faça assim. A mãe é responsável por fundar um pai no coração do filho. Mães que aqui estão, sua responsabilidade. Mãe funda pai. Mãe não afunda e nem afolga pai. Mãe funda, diga funda. Funda. Por quê? Você vai entender quais são os processos que Deus criou família e como esses processos eles precisam ser observados por nós na casa do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 22 e 23. Nós vamos falar aqui do modelo de um pai fantástico. Aliás, de um personagem fantástico que não era um bom modelo de pai. Um homem de Deus, um homem cheio da vida de Deus, um homem que dançava na presença do Senhor, um homem que trouxe riqueza e prosperidade para Israel, um homem que é reconhecido no mundo inteiro até os dias de hoje pela sua imponência, pela sua realeza, por tantas conquistas que ele teve em Deus, mas um homem que teve um papel de pai. A sua paternidade foi complicada, foi comprometida, porque ele se tornou um grande herói do exército, um grande rei, mas foi uma influência extremamente negativa, foi um pai ausente na vida dos pais. E olha esse texto aqui. Joabe prostrou-se, rosto em terra, abençoou o rei Davi, tá? E disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu... Espera que ainda não terminei. Pois o rei atendeu o pedido do seu servo. Ok, próximo, pode pular agora. Então Joabe foi a Jesú e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. Versículo 24. Mas o rei Davi disse, olha, ele foi lá para aquela cidade e trouxe Absalão de volta, tá? Eu vou já te localizar no contexto disso aqui. Mas o rei disse para Joabe, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Volta ao versículo 23 de novo, porque esse homem foi até o rei e disse assim, rei, traz de volta o teu filho. Rei, o teu filho está muito tempo lá, Absalão está muito distante, você não pode ficar tanto tempo sem ver esse filho. E aí Davi disse, vai e traz esse cara, e trouxe Absalão de volta para Jerusalém, trouxe o filho do rei Davi de volta para Jerusalém. Aí o versículo 24, mas o rei disse, ele voltará para a casa dele, não virá à minha presença. Ou outras versões dizem assim, que ele volte, eu permito que Absalão volte aqui para Jerusalém, mas eu não quero ver a cara dele. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a cara do rei, ou não esteve na presença do rei. O que é isso? Para você entender, Absalão está no meio de uma média de quase 10 filhos que o rei Davi teve, com diferentes mulheres, e um momento na entrada da vida juvenil, saindo possivelmente da adolescência, essa família passa por uma grande desgraça. Esse filho, o filho mais velho do rei Davi, se apaixona por uma irmã, por parte de pai, e a paixão é tão grande que ele a estupra, faz um projeto e estupra essa irmã chamada Tamar. E esse irmão, por parte de mãe e de pai, chamado Absalão, toma aquela situação e diz assim, meu Deus, o meu irmão estuprou minha própria irmã, e o que vai acontecer? E depois desse estupro, todo Israel ficou sabendo o que tinha acontecido, as mídias sociais espalharam assim do dia para a noite. O negócio foi feio, todo mundo soube, a moça foi muito envergonhada, e o rei Davi não fez nada, não chamou Absalão, não chamou a atenção de Adonias, ou você estuprou sua irmã, o que é isso? A Bíblia também não deixa claro que ele chamou Tamar, apacentou Tamar, cuidou, e não fez. Aliás, pelas leis de Israel, o estuprador tinha que ser morto. E Absalão, a Bíblia diz que ele teve muito ódio do pai.
Odiou o irmão e disse, eu vou matar. Meu pai não vai punir, não vai disciplinar, eu vou. E ele gera ódio no coração pela ausência de Davi na disciplina. Agora veja lá em 1 Reis, capítulo 1, 1 Reis, 5 e 6, versículos 5 e 6. Olha só como Davi tinha um modus operandi, uma maneira de operar na formação e criação de filhos. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, 1 Reis 5 e 6, ok? E os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Meu Deus, parece que está errado esse texto. Pode passar para o próximo versículo. Aconteceu que, ouvindo Hirão a palavra de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande rei. Epa, essa versão aí não é essa referência. Não é essa referência, é Adonias, 1 Reis, está trocado aqui, Adonias, vai achar lá, veja se é a segunda, ele vai encontrar aí. Eu vou ler aqui o texto e vão já encontrar na tela aí. Ora, nunca o rei Davi, ou pai de Adonias, o tinha contrariado. Então, Davi era um pai, aqui, o texto aqui, quando eles acharem aqui, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Quando Davi estava para morrer, ele disse, antes que meu pai morra aí, eu vou ser o rei, e acabou-se, e preparou carros e cavalos, e aí o texto diz, ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Então, o rei Davi era um tipo de pai que não ia até esses filhos, não tinha uma conexão com ele, e esse outro filho aqui também é morto por causa de um pai ausente. Ok? E voltando aqui para Absalão, que foi até antes dessa outra história que nós acabamos de ler, está aqui ele, 1 Reis 1,5. O que é isso aí que está vendo? Por que eu li certo e você entrou outro versículo? Eu não entendi. Ok? Tá aí, eu estava lendo 1 Reis 1,5, está aqui. Se exaltou e disse, eu reinarei, preparou para si carros e cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele. Vai para o 6 agora. Ora, nunca seu pai, que é o rei Davi, o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Ou seja, ele não ia até os filhos, ele não conversava, não havia diálogo. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Ok, isso faz parte de uma herança adâmica. Eu quero que os homens digam assim comigo, herança adâmica. Fale mais forte. Só os homens. Herança adâmica é assim, aquela coisa nossa, que é muito fácil de você ir relevar as coisas e deixar passando, deixa que a mulher resolve, mulher é bom para resolver, mulher é bom para tratar, mulher é bom para pagar, mulher é bom para fazer tudo. E aí algumas mulheres vão resolvendo tudo, cuidam de tudo, assumem tudo, e a herança adâmica é aquela coisa que Adão fez quando Caim mata Abel. A Bíblia não deixa claro que Adão foi resolver a situação, não. Há um assassinato ali, um homicídio entre irmãos, e Adão não fala nada, não faz nada. Adão só prestou para fazer o restante dos filhos, é o que diz lá na geração dele. E isso é um grande erro, por causa dessa ausência. A nossa herança adâmica, ela se ausenta de algumas responsabilidades de dentro das casas. Nosso papel diante de Deus é um papel sacerdotal. Diga amém. Diga, somos sacerdotes. Toda a igreja diga, somos sacerdotes. Os homens digam, eu sou sacerdote. Diante de Deus, o Senhor olha para você e você é um sacerdote. A função sacerdotal, de forma bem clara, eu sou o sacerdote, eu sou um representante espiritual diante de Deus, eu sou um intercessor. O sacerdote é um intercessor que fica no meio termo entre os filhos, ou se for a igreja, entre os filhos, entre a igreja e entre Deus, entre os filhos, que faz parte da minha família, e entre Deus. O sacerdote mostra o caminho que o rebanho tem que andar. O sacerdote paternal, ele mostra o caminho que os filhos têm que andar. A nossa ausência como sacerdote pode ser extremamente prejudicial para o futuro dos filhos. Um sacerdote ausente, você, eu nem sei ser, eu nem tive isso, como é que eu faço? Eu não quero nem saber, eu já trabalho, eu trago comida, é suficiente. Não é suficiente.
Cria um cachorro que é mais fácil, meu filho. Porque o cachorro, você chega lá, dá comida, ele come e ainda te agradece. Vai lamber suas pernas. Isso é fácil. Formar filhos é o projeto de Deus para a nossa vida. Eu posso ouvir amém? Cada pai tem uma função pastoral com os seus filhos. Você é o pastor dos seus filhos e é assim que Deus te vê. Se você se ausentar, você vai trazer danos grandiosos para a sua família. Nós, quando olhamos Davi, amamos a história de Davi, seu legado, suas conquistas, mas a gente, quando vai se aprofundando mais nessa história, a gente vê um pai que era um guerreiro, um poderoso, um grandioso, blá, 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 blim, blum, blum, e aí vai lá na família, ele era ausente, ele era um desastre. Na realidade, ele não sabia manusear a casa dele. Os desafios que ele enfrentou com os filhos, as dificuldades que aqueles meninos começaram a gerar, elas foram tão grandes que ele foi incapaz de lidar com as emoções, de tal maneira que ele disse, tira, eu não quero nem ver a cara dele. Não, pode vir, mas eu, não traz aqui, esse incircunciso. Essa ausência de Davi trouxe danos violentos e gigantescos na vida de Absalão. Se Absalão já odiava esse pai por permitir que o outro irmão destruísse a própria irmã, porque uma mulher estuprada, abusada sexualmente, especialmente naquela cultura, ela nem marido mais tinha direito de ter. Ele odiou o pai. A dor afetiva dele foi tão grande, e todo problema emocional não tratado ao longo dos anos, ele pode virar as famosas psicopatias, as doenças mentais. Nós vemos claramente a frieza de Absalão se tornando um psicopata, alguém que faz projetos friamente, que calcula cada passo de uma frieza mortal. A Bíblia diz que ele saiu roubando o coração das pessoas, ele saiu dizendo, olha, meu pai é o rei, mas ele não faz bem feito, né? Eu vou fazer. A Bíblia diz que ele era um cara bonitão, inteligentíssimo. Outra característica bem interessante aí, da mente já adoecida, uma mente psicopática, e aí ele faz todo um projeto, estupra várias mulheres, tenta matar o pai, uma mente doentio. Esse pai que guerreava lá fora, mas não sabia as guerras, saber fazer guerras dentro de casa. E nós vamos ter que ter estratégias de ter as nossas guerras dentro de casa. Eu posso ouvir amém? Você vai ter, é uma guerra desafiadora. Mas talvez a maior dor que Absalão passou foi, eu não quero ver nem a cara desse cara aqui dentro de casa. Essa ausência, isso permitiu uma errância gigantesca dentro de Absalão. Porque ele naquele dia não teve mais pai. E as ausências de pais que nós podemos ter dentro de nós, ela nos torna uma geração órfã. Nós lidamos com isso o tempo inteiro, uma geração de órfãos de pais vivos, pais inoperantes, pais ausentes da vida emocional dos filhos, pais ausentes de uma conexão com esses filhos. Deus te colocou, os filhos que você tem, você como homem, está me ouvindo aqui, se você tem filhos, você tem a responsabilidade de gerar conectividade com seus filhos. Porque há uma dor em milhares de crianças e homens adultos, homens que são fisicamente adultos, mas que são crianças emocionais, que têm rombos emocionais, vazios emocionais da ausência do pai. Há uma orfandade emocional violenta, e isso lá no Salmo 127, versículo 3, isso se dá porque alguns pais esquecem que os filhos são herança do Senhor. Não despreze a sua herança. Eu posso ouvir amém? E os filhos são uma recompensa que Ele te dá. Eu queria ouvir amém dos pais. Seu filho, sua filha é uma herança. Mas nós vivemos uma geração de filhos órfãos, de pais vivos, pais ausentes. E qual é o prejuízo disso? A ausência que eu estou falando também, ela é mais profunda, que é uma ausência afetiva. Porque você pode estar presente em casa, mas a afetividade ela é inexistente.
Não há conectividade. Você pode ter crescido com um pai que você via ele chegando, dando dinheiro para sua mãe, comprando as coisas, nunca te abraçou, nunca te beijou, nunca te disse te amo. E aí você faz a mesma repetição com seus filhos. Você tem que quebrar isso. Porque nós vivemos numa geração de muita informação. Se você não abraça o seu filho, o traficante abraça. O prostituto abraça. A professora maligna abraça. Esses dias eu estava assistindo um documentário, a gente tem que cuidar até com os passeios que as crianças fazem. Não tem as escolas que fazem esses passeios? Você sabe que em um desses passeios, uma professora maligna botou as crianças para os ônibus, pediu autorização dos pais e tal, e antes deles irem para o programa, para o projeto que tinha, ela passou, como ela estava com a responsabilidade dos adolescentes, meninas de 13 a 15 anos e rapazes, o que ela fez? Ela deu uma paradinha numa sex shop, naquela loja de objetos sexuais, para que as meninas vissem os brinquedos sexuais, porque ela tinha que ensinar sobre sexualidade na escola. Você acha isso certo? Você acha isso certo? Sua filha de 12 anos está vendo um pênis desse tamanho, que é um vibrador, numa loja de sex shop? Você acha que precisamos disso nas escolas? Ensinar sobre vida sexual é responsabilidade dos pais. Se a escola quiser ensinar sexualidade, ela vai ensinar da fisiologia. Nós não precisamos estar ensinando além disso. Então, a função, que se nós não cuidarmos, tem sempre alguém querendo pegar os nossos pais. A ausência afetiva, ela traz danos. Eu quero que você veja esses dados estatísticos aqui, do que a ausência de um pai pode fazer. As informações aqui que diz que 71% de adolescentes grávidas que aparecem grávidas, elas não têm pais, ou seja, tem uma ausência de pais. Outra coisa, 63% de suicídios de jovens são de lares sem pais. Ok? Outra informação, 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem pais. Outra bomba, 80% de estrupadores com problemas de ira. Problemas de quê? Ira, vem de lares sem pais. Veja que esses dados, eles estão 70%, 80%, 65%. Ou seja, não é uma totalidade. Porque os filhos também vêm com heranças, eu quero falar sobre isso, com decisões, vêm com a carga de um DNA, às vezes um composto do DNA maldito. Nós temos gerações, problemas geracionais, transgeracionais até, maldições que vêm sobre as nossas famílias. Um avô, um bisavô, um tio com tendências malignas, imorais, pedófilas, ele vem. Essa carga negativa, ela pode passar. Você pode ter o êxito de 2 filhos fantásticos, mas vem um terceiro que ele vem com DNA do Lampião. Cangaceiro, diz, meu Deus, esses 2 saíram certinho, esse aqui, só Jesus. E aí o que eu vou fazer com essas heranças destrutivas que podem estar nos nossos filhos? Nós vamos ter que ter sabedoria e habilidade para lidar com elas. Eu posso ouvir amém? Então esses dados, eles são muito altos. 80% de estrupadores com problemas de ira. 70%, está competindo aí, tira esse recado daí, por favor, que senão não vão saber ler em cima e embaixo. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vem de lares sem pais. Por isso, pai, você tem que perceber qual é a sua importância. Mãe, você também tem que honrar esse pai que está nessa casa. Às vezes as mães, as mulheres têm realmente grandes desafios, mas eu quero dizer uma coisa para você, pense também nos seus filhos, você não é sozinha. Esses dados aqui, isso aqui não é conto, história de carochinha, é verdade. 71% de casos de abandono escolar está ligado com a ausência de pais. Mais uma coisa, 85% de todos os jovens em prisões vêm de lares sem pais.
O que é isso? Vou dar mais informação e dizer qual é o nosso desafio como homens, que é um grande problema de ordem emocional dos homens, que é a necessidade, que é a ausência de criarmos conexão com os filhos. Pode passar, meninos e meninas sem pai têm 2 vezes mais chances de abandonar os estudos, ok? Próximo, 2 vezes mais chances de terminar na cadeia. Próximo, 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais ou comportamentais. Ok? Pesquisadores da Universidade da Colômbia descobriram que crianças que vivem em lares onde ambos, pai e mãe, estão presentes, mas que têm um relacionamento pobre com o pai, têm 68% mais chances de fumar, beber, usar drogas, comparado com outros adolescentes que vivem em lares com ambos, pai e mãe. Então, um ambiente tóxico, uma família tóxica, se o seu casamento é muito tóxico, faz mal não só para o seu cônjuge, como para os seus filhos. Não são todos. Nós vemos crianças fazerem grandes superações, pessoas fazerem superações da pobreza, pessoas fazerem superação de lares de pais extremamente disfuncionais, pessoas fazerem superação da ausência de pais. É possível isso não é dado pleno, não se desespere. E nem você, que é mãe solteira, está ouvindo isso aqui, eu não sei porque você está assim, mas eu quero dizer que eu não estou falando com você, estou falando para os homens que estão aqui. E a sua parte, ore e crie conectividade no máximo que você puder, quer com um pai ou com um homem, uma autoridade espiritual que vai gerar influência e formar bons costumes, bons modos e gerar um bom caráter no seu filho. Eu posso ouvir amém? Então, esse foi o último dado aqui do slide, foi o último. Então, o que não basta você simplesmente existir, porque você pode estar também dentro da sua casa, mas você ter uma ausência afetiva, uma desconexão, e isso gera aquilo que eu falei, que é o grande desafio dos homens, estabelecer parâmetros para gerar conectividade. Nós, homens, temos desafios gigantescos de fazer essa conexão. Mulher conecta. Aliás, a mulher conecta desde a hora que pariu. Aliás, antes de parir. Quando ela sabe que tem, ela já fica assim. Já viu toda mulher grávida lá, que a barriga está grande? Ela está sempre assim. Mas tem homens. Esses dias, eu vi uma, que é a mulher com o bucho já bem aqui assim. Eu disse assim, apóstolo, eu ainda não me sinto pai, sabia? Eu disse, não se preocupe, 70% dos homens não assim. Às vezes eles se sentem quando veio o bebê, aí cai a ficha. Outros não. Eu já vi homens dizer assim, nós estamos grávidos. Então varia de pessoa para pessoa. Né? Varia. Tu acabou, olha aqui, esse pai está com o bebê assim, bebê quantos meses aí? Tá? Um mês? Um mês está lá, tranquilo. Tu sentiu o pai depois que teve ou depois que... Seu parto foi normal? O dele foi, né? Está sendo, né? Mas essa conectividade, porque a ausência de conexão gera delinquência. O risco nosso, papais, mamães, escutem bem, mamães, porque você vai empurrar para esse homem aí conseguir gerar essa conexão. A desconexão gera delinquência. E a delinquência, do latim, deliquere, quer dizer ausência de vínculos. A ausência de vínculos, se não há vínculos, eu não criei vínculos, eu não criei conectividade, eu vou gerar delinquentes. E a delinquência pode ficar com raivinha do filho, pode ficar com raivinha da filha, dos filhos, não quero nem saber, fazer como o rei Davi, não quero saber, não quero ouvir, blá, blá, blá. Sua negligência não quer dizer que você não vai ter dores. Vai ter dores. Você vai arcar com dores. Porque a desconexão, ou a delinquência presente ali, ou a ausência de vínculos, aponta para o risco de tudo que não presta o seu filho se envolver. Tudo que não presta. E aí a Bíblia diz assim, Efésios 6,4 diz, vós pais, não provoqueis, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo o quê? Segundo o quê, igreja? A instrução
A instrução, de novo, a instrução e o quê? Conselho do Senhor. Deus diz, olha, você vai criar seu filho na instrução, no conselho de Deus. É assim que cria filho, tá, pai? Posso ouvir amém? Ah, não sei, não tive. Eu já vi tantos pais. Eu sou pastor há mais de 20 anos, embora tenha essa carinha de 32. Comecei o ministério aos 10 anos. É impressionante como a gente ouve pai, né, pastor? Dizer assim, eu venci, por que não vai vencer? Eu vivi pior. Que se supere. Que se lasque. Eu me lasquei, também vai ter que se lascar para ser alguém. Faz isso não. Porque quando você estava se lascando lá e precisou fazer superações, foi bem difícil não ter alguém para te pegar na mão e dizer assim, você vai conseguir. Eu estou com você. Aí esquecem-se e reproduzem um modelo danificado. Por isso nós vivemos numa geração, ausente de paz. Ausente de paz. Falta homem no mercado, paz no mercado. Os filhos necessitam do governo paterno porque os pais dão leis e diretrizes de vida. Os filhos precisam de reconhecimento de pai. Davi não deu. Quando Absalão estava se firmando na vida adulta dele, jovem adulto, ele não tinha um pai para dar o norte, o olhar de admiração. Porque sem esses investimentos, os limites dentro do ser humano, eles não ficam demarcados. Porque o pai que faz esses territórios, ele demarca. Os filhos não constroem quadros internos estáveis se ele não tem o pai que foque. Por isso que essa conexão, esse pai que orienta. Hoje a gente vê muito assim, os filhos entram num curso, vai outro, vai dentro de uma universidade, vai para um lugar, vai para o outro, começa uma coisa, falta um norte que os pais dão. Davi não se preparou, não se preocupou em formar isso nos filhos. Ele se preocupou em ser um grande guerreiro, mas esqueceu dos pais. E quando foi cobrado? Agora você, mulher, está aqui ouvindo, o que eu posso fazer? Você pode ajudar muito seu marido, se ele é esse brutamontes aí, difícil de entender algumas coisas, conecte, coloque... A mulher, ela é uma liga muito chave dentro de uma casa. Por isso que quando Deus diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a casa, a mulher, essa conexão, ela consegue, se ela for sábia, porque tem mulher que afasta, olha, vou te contar, esse teu pai é um mala. Um dia, se Deus quiser, eu me separo dele. Aí o filho olha, mãe, você não tem que chorar suas dores com seus filhos. Nunca façam, pai ou mãe, nunca façam seus filhos, seus confidentes dos problemas da sua conjugalidade. Nunca! Seu filho não tem condições emocionais de arcar com quem vai ficar. O prejuízo de vou escolher papai e mamãe quando ele ama ambos. Por isso que lares que são matriarcais sempre podem desenvolver anomalias se as matriarcas não forem sábias. Você tem que conduzir sua casa. Quando o olhar de uma mãe para um pai na direção do filho faz uma diferença fantástica. Porque o olhar da autoridade. Quem foi o seu pai? Qual a imagem que você tem de pai? Porque a ausência de um pai, ele deixa vácuos na nossa vida. Se você não teve um pai, você tem vácuos que precisam ser preenchidos. Se você está aqui, você tem uma vida adulta, e há vácuos nisso, tanto pai, você é filha, você é filho, você precisa que esses vácuos sejam preenchidos, restaurados pelo Espírito Santo. Eu posso ouvir amém? Porque você pode transferir seus vazios, suas pendências para a sua liderança, para nós pastores. Às vezes as pessoas querem fazer exigências de nós pastores, elas fazem aquilo que a gente chama de transferência, né? Começa a trazer os problemas que tinham com o pai para a gente. O problema que eu tinha com o meu pai físico, às vezes o teu pai físico fazia um negócio assim, aí o pastor tem mesmo cacoete. Aí quando ele faz assim, você já associa aquele pai que era isso, começa a ter problemas. Então eu tenho que fazer, não é o pastor que tem que buscar consertar, é você que tem que restaurar sua emoção onde há falta. Há uma ausência
desse sacerdote se manifestar e agir na família. Há um enfraquecimento da sociedade. Hoje, quando nós vemos mulheres famosas como Xuxa e tantas outras que investem na produção independente, dizem: eu não preciso de um homem para ter filhos, vou num banco de espermatozoides, escolho lá a cor, a raça, a altura, o nível de inteligência, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele. Você pode fazer essa seleção toda. E escolher o filho e dizer: não preciso de um homem, mas seu filho vai precisar de um pai. Vai ou não vai? Vai. Apóstolo, cresci sem pai, então você vai botar esse negócio aí, esse vazio, ele vai ser preenchido pelo Espírito de Deus. Eu posso ouvir amém? Esse lugar de vazio, ele precisa ser preenchido, especialmente nós homens, porque os nossos filhos vão olhar e vão esperar muito. Há uma história silenciosa no coração de muitos filhos, a ausência do meu pai. Nos momentos que eu precisei, ou as palavras certas que o meu pai deveria ter dito, e ele não fez. Nós vemos aqui que pais abandonam filhos, que foi o caso de Davi com Absalão, e esse abandono gerou uma psicopatia, uma doença mental. E o livro de Malaquias 4:6, há uma promessa que diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei terra com maldição. Nosso coração precisa estar convertido para os filhos. Eu posso ouvir amém? Quantos têm filhos jovens e adolescentes? Faça assim com a sua mão. A estação da infância, ela é maravilhosa. A estação da adolescência e da juventude são dois grandes desafios para cada pai e para cada mãe. E é nesse momento que os atos mais rebeldes, mais desafiadores, vão precisar de um pai sábio, cheio do Espírito Santo, da sabedoria de Deus, para lidar com os desafios dos filhos. Silenciar diante da circunstância não vai resolver o problema. Jogar na mão para alguém tratar, de um terapeuta, de um pastor, não vai resolver se você não botar a mão na massa. Sacerdotes, nós precisamos ter olhar para os nossos filhos. Por isso que tem filhos que se sentem órfãos de pais vivos. E essa orfandade, muitas vezes, essa ausência afetiva, ela cria muitos conflitos internos dentro da pessoa. Você diz: meu Deus, tem tudo, fulano tem casa, fulano tem pai, tem mãe, fulano vive num lugar legal, fulano estuda no bom... Às vezes nada disso preenche. Absalão tinha tudo isso e não tinha a cara do pai. Ele tinha um pai ausente. E esse declínio que a gente vive hoje da imagem paterna, cada vez mais surrada, cada vez mais desgastada, faz com que as mulheres também colaborem negativamente para que esses filhos não admirem os pais. Ensine seu filho a admirar o seu marido. Que, aliás, vou dizer de novo, ensine seu filho a admirar o pai. Posso ouvir amém? Você pode nem admirar o cidadão, que é um estrupício. Mas diga: olha, seu pai, pô, mãe, a senhora não está vendo aí? Seu pai. Você pensa assim: meu Deus, onde eu estava quando eu... Mas diga: é seu pai. Respeite, porque é seu. Construa. Solidifique, porque o cidadãozinho lá amanhã vai ser pai também. Ele vai aprender, a vida vai ensinar. Posso ouvir amém? Filhos com pais ausentes, sem conectividade, eles perdem direção na vida. Eles não têm direção. Eles perdem senso de propósito. Por isso que a presença do pai, ela precisa ser intensa. Ela gera ausência afetiva, ela gera dor na alma. E essa dor na alma custa um preço. Alguns valores internos do seu filho não vão ser construídos se o pai não for aquele que vai nortear esses valores. Nós precisamos dessa intenção, sabe? Tem pais que são estáveis emocionalmente. Um dia está de um jeito, um dia está do outro, os filhos estão em casa, nem sempre estão seguros do amor desse pai. Como é que meu pai está hoje?
Um dia chega lá quebrando tudo, outro dia está uma bênção. Tá, meu Deus, está cheio de pai bipolar por aí. Aí o filho, isso gera muita instabilidade emocional para os filhos. Isso desconstrói, isso não agrega. Esses filhos crescem sem referenciais. Casas onde os pais estão presentes fisicamente e são perturbados emocionalmente são instáveis. Pais altamente temperamentais afetam diretamente o humor e a estabilidade que o adolescente, que a criança, que até o filho, o jovem adulto precisa. Nós precisamos ter um estado de homeostase emocional. O que é isso? Tudo tem que estar bem. Porque os jovens, os adolescentes, os filhos, eles já lidam com os conflitos deles pessoais. Isso quando você é muito tolo, você diz, eu dou tudo, casa do carro, e quer mais o quê? Às vezes não é só isso. Na minha época, esquece tua época, tiozinho, olha para o teu foco agora, do teu filho, e tenta fazer resoluções necessárias, porque esta é uma nova geração, estes são novos problemas, os conflitos socioemocionais que os filhos passam são gigantescos. Sabe, há uma geração adoecida, porque hoje nas escolas, essa questão da ideologia de gênero tem gerado grandes transtornos emocionais em milhares de crianças e jovens no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por semana, uma média de 100 adolescentes se suicidam. 2 razões claras. Número 1, a instabilidade dos lares, muita confusão nas famílias, desconectividade. Número 2, crise de identidade sexual. A pressão que a família faz, a forma como lida com aquilo, tem levado muitos jovens ao suicídio. E nós, que temos a ver com isso? Tudo, porque os nossos filhos nas escolas hoje também estão aprendendo que eles devem ser bissexuais e isso não tem problema algum. E os conflitos, como é que nós vamos mergulhar nos conflitos deles? Como vamos mergulhar nos conflitos do uso de drogas? Como mergulhar? Todo mundo usa. Vai para uma festa, tem droga em todo que é lugar. Tem ou não tem? Tem, é no meio do rico, no meio do semi-rico, no meio do pobre, do meio pobre, do paupérrimo. Tem droga em todo lugar. Como nós vamos lidar com a pressão? Pais que se divorciam também, que abandonam seus filhos. Você pode até viver divórcio, não abandone seu filho. Você não se divorcia dos filhos. Pais que se divorciam dos filhos. Não vem mais. Pais que dizem, eu vou pegar, e não pega. A criança fica lá esperando, nervosa, aguardando, papai, não vai. O que isso gera na criança? Uma instabilidade. Às vezes a criança é até uma boa criança, não tem tendência para coisas ruins. Mas ela pode descobrir que eu posso chamar a atenção desse pai. Quando eu começo a aprontar, meu pai aparece. Então o comparecimento dessa pessoa importante na minha vida se dá somente através de atitudes ruins. Já entendi. Inconscientemente toma-se essa decisão. Nós somos sacerdotes e nós precisamos nos levantar e interceder pela nossa família, pelos nossos filhos, vencer os nossos desafios. Assim como a Bíblia exalta o rei Davi, que foi um homem fantástico diante de Deus, próspero, cresceu muito, mas a Bíblia também mostra o fracasso dele. E a Bíblia diz que todos os exemplos lá, eles servem, que os homens, os grandes homens de fé, as grandes mulheres de fé passaram, elas também são exemplos para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Eu quero que todos os sacerdotes aqui fiquem de pé. O sacerdote, eu disse, todos os homens casados e homens que vão se casar. Se você é homem do sexo masculino, fique de pé. Sacerdote é representante da sua família diante de Deus. Um dia, você vai comparecer diante de Deus e dar conta do filho que é seu. A herança que Deus deu na sua mão. A herança. Você vai ver, cadê? Cadê? Cadê seu filho? Cadê?
Pode demoniar lá na frente do Senhor que Ele te liberta, mas você vai ter que dizer, é sua. Não tem para onde correr, compareça. Não fique ausente de vínculos. Você que não tem filhos, aprenda a lição. Porque é muito ruim não ter um pai. Talvez seu pai foi até um bêbado, um alcoolista, ou etílico, ou alguém ausente. Talvez você teve um bom pai. Você diga assim, apóstolo, graças a Deus, eu tive um bom pai. Louve a Deus. Mas 70% das nossas crianças, nessa sociedade, estão ausentes disso. Se você tem um filho aqui que não é seu, que você foi um filho fora da sua aliança, te dá uma notícia, ele também tem seu DNA. E normalmente os valores e as coisas, as tendências destrutivas que acompanham as nossas gerações, têm toda a predisposição para fluir neles. Nós vamos quebrar essas tendências destrutivas da vida dos nossos filhos. Há momento na vida dos nossos filhos que nós vamos dizer, eu vou proteger você de você. Muitas vezes eu disse isso para minha filha, eu vou te proteger de você. Quer? Eu vou te proteger de você mesma, porque você mesma pode se destruir. Eu não vou deixar. Lavar as mãos é muito fácil. É para os covardes. O apóstolo René disse uma coisa muito forte sempre. Nem que tiver que ir dentro do inferno tirar o seu filho, vá. Agora vá com as armas certas. Porque conforme for sua arma, ele vai dizer, me deixa aqui no inferno, porque eu não quero. Nós precisamos ser estratégicos diante de Deus. Precisamos caminhar em ser o sacerdote que vai apresentar os nossos filhos a Deus. Com esse pacto, com essa aliança, que eu quero que você assista e que você tome uma decisão essa manhã em que nós vamos orar nesse instante. Eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção
Só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno. Mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou. Eu vou. Eu vou. Toda igreja de pé nesse instante, levante as mãos. Eu quero que você, os homens, levante as mãos para os céus e diga, Senhor, eu vou. Diga, Senhor, eu vou. Feche os seus olhos e diga, meu Deus, me ajude. Porque você pode até dizer, eu vou, mas não sabe nem para onde ir. Não tem forças. Tem vazios existenciais. Você não sabe ser o pai que seus filhos precisam. E você vai olhar para ele essa manhã e vai dizer, me ajude. Me ajude, eu não sei qual a idade do teu filho. Mas uma coisa eu quero te dizer. Como o teu filho precisa de ti. Quer criança, jovem, adulto. Seu filho precisa sempre. Diga a ele, me ajuda a ser esse pai, esse sacerdote. Eu quero que os homens botem a mão no coração assim. Diga, me ajude. Minhas demandas, meus vazios, me ajuda a vencer. Me ajuda a criar conexão, vínculo. Diga, eu não quero gerar delinquentes. Diga a ele, eu não quero gerar delinquência dentro da minha casa. Eu não quero criar filhos delinquentes, filhos para a morte, filhos para a perdição. Diga, Jesus, me ajude. Me ajude, clame de dentro do teu coração. Diga, me ajude, me ensina, me orienta. Ora lá baixo. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Ora lá baixo. Eu quero que as mulheres estejam orando. Orem por esses homens e diga, Deus, fortalece meu marido, fortalece esses homens da igreja. Ajuda eles a vencerem. Ajuda eles a serem bom padrão, bom modelo para essa sociedade perdida. Chora lá, bababachadara lá. Agora, se há um outro homem do seu lado, estenda o seu ombro sobre ele e ore por esse homem ao seu lado. Só os homens, só homens. Se há um outro homem do seu lado, mulheres, continuem orando. É só de homem para homem. Coloque a mão no ombro desse homem e ore. Diga, Deus, tome esse homem, mesmo que a pessoa esteja atrás ou à frente. Não fique, saia do seu lugar e vá até um outro homem. Bote a mão no ombro dele e diga, Deus, eu oro por esse homem.
Cura os corações, Oh, Senhor. Espírito de Deus, sara os nossos Sara homens, os corações, esses sacerdotes, que ninguém abandone seus filhos, que ninguém abandone suas gerações, sua herança, que ninguém faça como Davi, que virou a cara, que desprezou porque o filho quebrou protocolos e princípios, que gerou dores e delinquências. Nos ajuda, Espírito de Deus. Oh, doce Espírito, o Senhor conhece cada homem nesse lugar, e eu oro por eles. Eu oro e eu peço que o Senhor, meu Deus, nesse dia, que essa palavra, ela entre poderosamente nesses corações, que gere grande vida, grande graça, grande paz.